Existem alguns locais que são famosos só por serem esses locais ou pela clientela que abrange esse local. Por exemplo, um cabeleireiro em que vários famosos da internet vão. Então, é atribuído para esse local um tipo de status de acordo com a sua clientela. E você, querendo entrar nesse status de ir no cabelo das famosas da internet, ou como uma pessoa que chegou na internet agora e tá tentando achar seu lugar, vai neste cabeleireiro. Este cabeleireiro que cobra um preço um pouco salgado, você conversa com ele no WhatsApp para marcar um horário, ele diz que o preço para mudar seu cabelo para o loiro vai ser de R$ 2.800. Alphaville, que é um bairro luxuoso, conhecido por ter casas enormes na Grande São Paulo. Enquanto você faz, o procedimento, ele vem e te informa que para o seu cabelo ficar no resultado desejado, você precisa fazer algumas coisas. Ele vai precisar dar uma cortadinha nas pontas, ele vai precisar mudar o fundo do seu cabelo e fazer uma escovação. Você acha que vai aumentar o quê? Mais uns R$700? Por ser um cabeleireiro de luxo? Ele também não informa o preço. E aí, você confiando no profissional, você aceita aqueles procedimentos. Nisso, é quando você vai pagar, te informam que o valor que você tem que pagar é de R$6.000. Um valor um pouco diferente do que você tinha acordado antes, não é? Bom, essa situação aconteceu com a influencer Malévola Alves, do TikTok. E hoje eu vim te dar um resumo completo dessa treta que tomou a internet por pelo menos 2 semanas inteiras. E como a gente saiu de um cabelo que tava valendo muito mais do acordado pra uma briga de porradaria com hora marcada com a Jojo Todinho. Oi, eu sou a Sara e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu vou começar esse vídeo fazendo um pequeno disclaimer, um pequeno aviso. Por favor, não me ameacem de porrada, eu sou extremamente flopada e estou fora de forma, então não daria uma briga boa e a briga não ia render muito nas redes sociais. Dito isso, também tenho que informar que peguei fontes, pra conseguir seguir a linha cronológica dessa briga, porque muito dela aconteceu no Instagram ao invés do TikTok, que foi o canal do Ismael, ou Ismael, como muitos aqui conhecem, que fez várias partes sobre o assunto em tempo real, se vocês quiserem um react pra assistir. E o canal da Beta Boechat também, e Ranozeira e Minho Chaves também, que são outras pessoas que eu também peguei fontes, dos vídeos pra fazer este comentário de uma treta. Bom, vamos começar, pelo começo. Quem caralhos é Malévola Alves? Pra você que não... às vezes tá na internet, mas não tá muito antenado, não sabe muito bem de onde ela veio, de onde ela surgiu. Malévola Alves é uma criadora de conteúdo pro TikTok mesmo. Ela grava um pouco do dia a dia dela, com um humor sempre um pouco ácido. Vários memes, assim, são dela, por exemplo, um que é... Ai, que autoestima boa, fofa. Eu vou tentar colocar aqui os memes que eu achar dela, e que são realmente memes que são realmente espalhados por aí. A Malévola, ela participou do rancho do Carlinhos Maia, e pra conseguir a maioria do dinheiro dela veio do Tigrinho. Veio de casa de apostas. E até, um novo, que eu achei que todo mundo sabia que era um golpe, mas tudo bem, parece que eles estão pagando influencers agora, ao invés de fazer eles por inteligência artificial. Que é pegar aquele jogo do Subway Surfer, sabe? Que você tá correndo em cima do trem e ganha as moedinhas. E falar que aquele jogo tá dando dinheiro. E ela é uma assídua divulgadora desse tipo de jogo de azar e de golpe. Porque o Subway Surfers não paga. Bom, no final de abril ela fez um vídeo relatando a situação do começo do vídeo. Em que ela tinha tido uma experiência com um salão de beleza em Alphaville. E que... não era porque ela era rica que ela não ia defender pobre. Ela ia defender pobre sim. Quero saber que pobre que paga R$ 2.800 no cabelo. Mas tudo bem. Abre aspas. Eu sabia que ia ser mais caro do que o valor de 2.800, porque eles alteraram o fundo do meu cabelo. Mas eu fico indignada. Não me avisaram o valor. E
se a pessoa vai com o dinheiro contado? Então, se a pessoa vai com o dinheiro contado, ela não vai pagar R$2.800, né? Ou aceitar qualquer outro tipo de procedimento. Mas eu entendo porque fica meio que uma situação constrangedora pro cliente pagar, né? Porque você acordou, o produto já foi feito. Não é como se você pudesse devolver o que fizeram no seu cabelo, né? Então, fica assim, extremamente constrangedor para o cliente, né? Quando chega lá no caixa e você tem que pagar um valor que você nem sabia que ia pagar. Ele falou, vou fazer um cortezinho, na verdade. Seu cabelo nem precisa, porque você vai colocar um mega, né? Gente, ele não passou 5 minutos cortando o meu cabelo. E ele cobrou R$700 pelo corte. Aqui ela já reclama um pouco do preço. Ela não reclama. Por isso que eu acho que muitas pessoas nessa briga, vocês vão ver, confundiram com o principal, que seria, fizeram um procedimento no meu cabelo que eu não acordei com o valor. Eu não falei, nossa, R$700 um corte, vou pagar. Não foi me avisado que era R$700 um corte. E eu falei, nossa, então tá bom, vou pagar. Eu só concordei sem saber o valor. O corte de cabelo dele é muito caro e isso não existe e não pode ser tão caro assim. Eu acho que aqui meio que foi esse divisor de águas para as pessoas não entenderem o motivo principal do porquê a Malévola estava indo nas redes sociais falando que sofreu um golpe. Não era por causa do preço, que era muito elevado. Era por causa dessas coisas que não foram avisadas. E o que vocês acham que ela fez no momento lá? Que ela falou assim, não foi acordado, eu não vou pagar esse valor. Lá no salão mesmo, ela veio, né, no Tribunal das Minúsculas Causas do TikTok, gravar um vídeo, né, porque ela é criadora de conteúdo, gravar um vídeo perguntando se ela fez errado, porque ela falou que ela tacou o pau no WhatsApp, né? Mas ela não mandou nada não tem um print dela tacando o pau no WhatsApp. E a gente sabe que ela veio, né, pegar briga na internet. Mas no WhatsApp a gente não sabe. No começo, ela é muito correta, né, pra não levar um processo, né, por expor o salão. Fala que não vai falar o nome do salão, não vai falar qual foi o cabeleireiro, só que ele era famoso. Mas, um pouquinho depois, gente, uns 2 stories depois, ela vem e fala, não façam o cabelo com Robson. Não façam o cabelo com Creative Beauty em Alphaville. Não façam o cabelo com esse safado. Pra não falar um palavrão. Você devia ter vergonha na sua cara. Você acha que eu não tenho condições de pagar um cabelo? Meu amor, eu sou rica. E com tudo isso, com toda essa exposição, né, com essa surpresinha que o Robson recebeu no Instagram dele e no TikTok e em outras plataformas que a Malévola tem, o Robson, né, que é o cabeleireiro, né, dono do Creative Beauty, do salão que a Malévola falou, ele veio expor o seu pronunciamento. Mas, sinceramente, assim, depois vocês podem checar na internet, tá público, o pronunciamento do Robson, ele não fala muita coisa. Eu coloquei aqui o que é importante pro nosso caso, mas ele, tipo, fala assim, nossa, eu não imaginava. E eu não imaginava, ele fala 2 vezes, aí ele fala que não pode pôr preço no produto dos outros, ele fala ele fala 2 vezes, aí ele fala que ele é uma pessoa muito boa, ele fala ele fala 2, ele fala 3 vezes, então assim, eu dei uma enxugada, ok, de camisetinha branca e música triste, ele vem e afirma que ela agiu de má fé e de caso pensado, porque supostamente ela já teria feito isso com outro salão, né? Que ela teria ido lá, não gostado do produto, não gostado do resultado, e teria vindo na internet meio que expor o salão. Mas nada teria ficado tão grande quanto ficou desta vez, não é mesmo? Ele também afirma, mas ele não mostra nenhum print ou alguma prova, que é procedimento comum do salão. Antes mesmo de marcar a data, já passar todos os valores para a pessoa, né? Por se tratar de um salão de beleza de alto padrão e com preços bem, talvez, inacessíveis, não é mesmo? E em resposta, a Malévola faz um outro stories, pedindo só pros fãs dela defenderem ela. E ir lá no post dele e defender ela, ou ir lá atacar ele também. Ela faz bastante isso. Ela pede pros fãs dela atacarem pessoas. E pra marcar o deputado Celso Russomano. Gente, o Celso Russomano, pra quem não conhece, um deputado conhecido, especializado por defender os direitos dos consumidores. Ele tem até um programa de TV. Então, assim, gente, você acha que o Celso Russomano vai se meter em tretinha da internet? Só porque, tipo assim, depois ficou muito grande. Mas, né, você acha que tem mais coisa pra fazer? Eu acho que a SBT nem ia querer, né? Porque a SBT, não sei se ela tá deixando muito LGBT passar no horário, mas tudo. A Malévola expõe um áudio que o Robson enviou pra ela logo após, né, ela expor tudo na internet. E no áudio, ele mesmo permite que, né,
o conteúdo do áudio fosse exposto. Porque ele fala, você pode mostrar pra quem você quiser, pode postar esse áudio aqui. Basicamente, né, no áudio ele fala que se ela não tinha dinheiro pra pagar o procedimento, era só ela não fazer, né, porque se ela fez, né, o procedimento ela tinha que pagar, como aconteceu com o Mega Hair que ela queria pôr, que ela achou muito caro, 14 mil reais por um Mega Hair, e aí ela não fez. E era só ela ter feito isso que a gente não ia estar tendo este tipo de problema. O que a Malévola, muito calmamente, respondeu. Você já visitou mais de 50 países, Robson? Você já visitou mais de 50 países? E acha que eu não tenho dinheiro pra pagar um mega? Seu sem noção! Ela também... Desculpa, gente. Estou com gente em casa e eu tô tendo que fazer essas vozes, é loucura. Também comenta que está resolvendo judicialmente sobre esse negócio do cabelo. Também não dá pra saber se ela tá resolvendo realmente ou não judicialmente, né? A gente só fica com a palavra da Malévola mesmo. E que vai parar de dar palco pra esse assunto. Você deve ter percebido, a gente ainda tá no começo do vídeo. Então, ou seja, ela não vai parar de dar palco pra esse assunto. E aí, né, como todo assunto na internet, toda polêmica na internet, a senhorita Sossô Careca. Quem é Sossô Careca, Sarah? É uma influencer teen, que virou adulta agora, que recentemente começou a namorar com um MC. E aí virou uma polêmica, porque ela tava namorando esse MC tinha traído todas as namoradas dele anteriormente, que ela podia ser, né, a possível futura chifruda. É o que eu sei de Sossô Careca. Né, Sossô Careca, sendo uma influencer teen, né, que o conteúdo dela é no TikTok, e postar a rotina dela também, como a Malévola posta a rotina dela, ela resolveu meio que se pronunciar. Não se pronunciar, mas, tipo, dar a opinião dela sobre o assunto, porque ela conhece o salão, ela vai neste salão, né? Porque a Sossô também tem dinheiro. Ela diz nesse pronunciamento que não se coloca valor no produto dos outros. Que é o que eu falei pra vocês naquela parte, que eu acho que foi quando a polêmica meio que se dividiu e que esqueceram o que realmente aconteceu no início de tudo. E o problema do início de tudo, porque a Sossô acha que a Malévola tá reclamando do valor. Se você for no mercado e ver que sua bolacha está mais cara, você simplesmente não vai comprar a bolacha. Você não vai lá com a bolacha reclamar com o dono do mercado porque ela tá mais cara. De Sossô Careca. Ela também, né, pra defender o Robson, fala que ele é muito esforçado, ele e a esposa dele, que são donos do salão, e que eles sempre estão atrás de cursos, né, pra melhorar o produto deles, que é o cabelo das clientes. Mas até aí, gente, nada mais que obrigação deles como profissionais, né? Se eles querem cobrar muito, eles também vão ter que fazer muito pro produto deles estar na altura do valor que vai ser pago. Essa menina, ela só falou isso. Ok. Ela só falou isso. E eu não sei se vocês perceberam, a Malévola tem um pavio meio curto. Então ela resolveu responder a Sossô Careca. Coitada dessa menina. Ela responde, basicamente: Sossô, para de se intrometer na briga dos outros. E vai cuidar dos chifres que seu namorado te dá. Vulgo MC Paiva. Depois, né, de falar que a menina era chifruda e era pra ela cuidar da própria vida, a Malévola também afirma que ela só tá defendendo o salão porque ela não paga por nada que ela faz. Ela não paga os procedimentos que ela faz no salão e que a Sossô supostamente faria tudo no arroba. Então ela faria tudo de graça, então ela nem sabia os preços. E mais uma vez, voltando no possível chifre, futuro chifre, não sei. Ela fala que não é só porque o Paiva traiu todas as ex-namoradas dele, que com ela seria diferente. E que era pra ela ficar bem quieta e parar de dar a opinião dela no assunto dos outros. Um pouco extremo, talvez. Talvez, mas não machuca, né? Aí o que a Sossô Careca fez? Ela fez o mais correto, né? Depois de levar este chapisco, foi que ela pagou e só não comentou mais nada sobre o assunto. Então, né, pra meio que deixar a treta morrer. Mas a treta ia morrer? Não, porque eu já falei pra vocês que durou mais de 2 semanas, não é mesmo? O que acontece além disso? A Malévola solta um print nas redes sociais que o namorado da Sossô Careca, o MC Paiva, esse MC aí que supostamente traiu todas as namoradas e ex-namoradas, em que ele foi transfóbico. É basicamente um print assim, ó, gente, putaria, mas crime atrás de crime. Que a Malévola pergunta se ele está ameaçando uma mulher, vou deixar o print aí com vocês, e ele responde que mulher e manda um emoji com aqueles 2 olhinhos. E aí, pra se explicar, o MC Paiva vem em fazer um vídeo de pronunciamento, falando que ela tinha atacado a namorada dele e dito
mentiras pra namorada dele. E que ele foi, sim, tirar a satisfação no privado, porque ele acredita que nem tudo se resolve na internet. E aí ele diz que ela foi totalmente desrespeitosa com ele, porque em prints não mostrados, ela chama ele de viadinho. É babado, eu falei que tinha muito crime sendo cometido. Que delícia. Mas assim, se um preconceito é cometido contra você, tipo, e você nem gay normalmente a gente não apela pra transfobia, a gente não apela pra cometer o preconceito, mas vai que tá com a cabeça quente, vai saber o que a pessoa pensou na hora antes de cometer um preconceito. E que na parte que ele fala que mulher, não foi ele cometendo transfobia, foi um erro de interpretação, gente, tadinho. Que ele fala com o tom de que mulher e de que pessoa ele está ameaçando. Ele não está ameaçando mulher nenhuma, ele não está ameaçando pessoa nenhuma. Inocente MC Pai. Que como ela sendo uma pessoa que, entre aspas, luta tanto pela causa LGBT, ela chamar ele de viadinho é errado. A Malévola, em resposta desse querido pronunciamento, ela fala que ele é baixinho e que ele não dá medo nenhuma moça. E que a mesma buceta que ela tem, a Sossô Careca, né, a namorada dele também tem. E, de novo, né, tadinha da Sossô Careca na casa dela. E, de novo, que é pra Sossô Careca voltar a estudar e parar de cuidar de macho. E a menina quieta. Deixa a menina lá, deixa a menina que deve ter sido uma dor de cabeça, ela deve estar tomando uns 3 tarja preta depois dessa briga. E aí, né, quando a gente achou que ia acabar, porque tretinha idiotinha, a Malévola foi lá e fez meio que um protesto na frente do salão. Só que, gente, curiosamente, é que a Malévola é bastante performática, né? Curiosamente, ela escolheu o dia em que o salão estava fechado. O único dia da semana que o salão fecha. Ela escolheu fazer ela e mega pingado lá dos amigos dela. Ela contratou 2 segurança também, pra falar que eles eram golpistas e etc. E ficou balançando uns cartazes lá na frente do salão. Uma coisa um pouco micosa, mas tudo bem, né? E aí a gente pensou, nossa, vai acabar aqui a treta. Treta de subcelebridade, gente. A Malévola ia tentar estender, né, pra divulgar os tigres dela. Mas não vai dar certo, né? Porque os dois, né, Sossô Careca e MC Pai ficaram quietos. A gente achou que ia acabar por aí. Mas não. É porque uma pessoa que fala muita merda e que, assim, eu acho que se a Malévola é baixa, essa daí é subterrânea, resolveu dar a opinião dela. Quem seria essa pessoa? Jojo Todinho. Ela resolveu, né, dar a opinião dela na internet. Por quê? Antes ela tinha feito um comentário na postagem do Robson, ela também que era cliente do Robson, falando que cabelo era um artigo de luxo. E aí, no meio das tretas com o Sossô Careca, a Malévola pegou e falou assim que era pra Jojo Todinho ficar quieta, porque senão ela ia meter a porrada na Jojo. Você vê isso daí? Você vê o doidinho do centro falando que vai meter a porrada em você, o que você faz? Você fica quieto e continua andando? Ou você vira e fala assim, vem meter a porrada mesmo, doidinho do centro? Foi o que a Jojo fez, né? Porque se a Malévola é doidinha do centro, a outra acabou de escapar de algum lugar não muito bom. Provavelmente um manicômio penitenciário, talvez. A Jojo chega falando que vai criar um perfil chamado Vai Chata, Fala Chata. Que seria basicamente ela tendo que falar verdades que ninguém quer falar. Porque a Jojo é muito disruptiva, né, gente? A Jojo é muito realista. A Jojo, nossa, se tem alguém mais sincero que ela na internet, eu desconheço. E aí ela vem e fala: o povo quer mostrar uma realidade que não vive. Vai fazer uma festa, reclama que o bolo tá caro. Vai fazer uma unha, tá caro. Tudo tá caro. Mas pra ficar tirando onda, não tá caro. Ela também disse que veio na internet defender um profissional, né, que é o Robson. Só que, de novo, ela também fez a mesma coisa da Sossô Careca e não veio defender o que foi a principal acusação, que era de que ele supostamente era um golpista e que supostamente tinha cobrado mais do que ele tinha feito. Sim, a Malévola, depois deste vídeo, isso tudo em questão de um dia, gente, no decorrer do dia, ficou puta da vida, falou que ia pegar a Jojo na porrada de novo. O que ela fala com todo mundo que entra nessa briga, não é mesmo? E ela fez vídeo jogando todinho na privada, uma loucura. Eu falei que ela é performática. E ela disse que a marca Todinho deveria processar a Jojo por ela utilizar um nome de algo tão gostoso e ela sendo essa pessoa tão horrível. Mas realmente, a marca Todinho quase processou a Jojo. Tanto que o Todinho dela é sem um D, porque ela teve que trocar. Porque Todinho já era a marca de alguém, né? Uma pequena curiosidade pra vocês aqui. E pra rebater, né, esses vídeos, a Jojo acha de belíssimo
altíssimo tom, ela, como futura advogada, cometer um crime e gravar pra internet. Porque ela é muito inteligente, não é mesmo? Entre aspas. Sem preconceito no papo reto. Ô, mulher que gesta. Não, esqueci. Você não gesta. Quem gesta sou eu. Nossa, Jojo, eu não sabia que você era grávida de Taubaté, Jojo. Eu não sabia que você tava aí dando barriga de aluguel de graça, porque barriga de aluguel é proibido no Brasil. Que você tava aí, pô, parindo. Tinha esquecido que você tinha virado aquelas esposas tradicionais, que antes o único valor delas era só parir. Eu esqueci que você tá indo pro nono filho, né, ô gestante? Puta, nossa, o valor de uma mulher realmente é atribuído só se ela quer gestar ou se ela gesta ou não, né? Loucura a gente escutar isso em 2020. E fica bem pior. Como assim, Sarah? Fica pior do que essa fala super papagaio, né? Que escutou e fica repetindo? Fica pior, porque ela quer dar uma carteirada. Que carteirada, Sarah? A carteira da OAB que ela nem tem. Ela quer dar a carteira. Se você me encostar, Código Penal, artigo 121, tentativa de feminicídio. E também, se eu não me engano, Lei 11.340 de 2006. Lei Maria da Penha. O que ela quer, gente, falando essas duas leis, né? Que é a maioria, o imaginário popular sobre quando essas duas leis são aplicadas, não é mesmo? Que seria que a Malévola responderia por esses crimes por ser uma mulher trans. E por que ela responderia esses crimes por ser uma mulher trans, Sarah? Porque ela não seria considerada uma mulher. Ela seria considerada, então, um homem. A Jojo só joga essa pro público dela, e o público dela faz junta esses pauzinhos muito rápido. Sabe por quê? Porque muita gente estava sendo transfóbica nos comentários da Jojo e da Malévola. Nessa treta teve muita gente querendo engajar em cima de transfobia. Como estudante de direito também, né? Vamos começar o vai chata, fala chata, né, Jojo? Do mesmo período que a Jojo na faculdade, eu me vejo um pouco na responsabilidade de explicar um pouco de Telecurso 2000 da utilização dessas duas leis e porque a Jojo falou pouco e falou muita bosta. E que, pelo jeito, ela só abre um livro, um código penal, um direito penal, né? Ela não abre pra estudar, ela só abre pra vir falar merda na internet. Meu Deus. Que é, basicamente, a gente tem a lei do feminicídio, que veio depois da lei Maria da Penha, né? Que é o artigo 121, a linha A do Código Penal. Que é matar mulher por razões de condição do sexo feminino. Mas, Sarah, o que são condições do sexo feminino? Bom, a própria lei explica, considera-se que há razões, né, de condições do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar, como a gente está mais acostumado a ver na mídia ou a ver feminicídio atrelado, né, a esse tipo de notícia, e até por ela, né, derivar da Lei Maria da Penha, e o menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Então, toda mulher que morre é vítima de feminicídio? Para ser enquadrado no feminicídio tem que ser por estas razões que ocorreu o crime. Ok. Então, se supostamente a Malévola matasse, poderia ser enquadrado em feminicídio? Não. Porque matou por causa de uma briga. Não porque a Malévola não vê a Jojo, por ser mulher, como um ser digno de direitos. Basicamente. A Lei Maria da Penha, que é a mais fácil de desbancar a Jojo, sinceramente. O primeiro artigo da Lei Maria da Penha fala que a lei visa, né, produzir mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Malévola é da família do Jojo? Não, né? Então aí já tirava a Lei Maria da Penha. Mas continuando, no artigo 5º também, para deixar bem claro, né, para Jojo, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Ou seja, essas duas leis foram feitas para coibir um preconceito que existe muito na sociedade contra as mulheres. E são leis que seguem muito baseada no gênero daquela mulher. Então, assim, é difícil ver alguém pegando leis que são, né, nos dar direitos e para colocar a gente à frente, pegando essas leis para embasar um preconceito. É foda ver isso, né? E assim, quem que pode ser autor desses dois crimes? Qualquer um.
desde que cometa esses crimes baseado, né, no solene motivo de achar que a mulher, por ser mulher, ela não tem direitos nenhum, ela não tem direito à vida, ela não tem direito ao patrimônio, por exemplo. Saindo do nosso telecurso aqui 2000, que deu uma explicadinha só pequenininha, a Jojo depois, num segundo vídeo, após esse show de horrores, né, que eu acabei de mostrar pra vocês, ela ostenta um cabelo que ela pagou ela pagou 14 mil reais, né, em 800 gramas de mega hair. E a Malévola é rica, então ela é milionária, porque, né, a Malévola supostamente não teria dinheiro pra pagar o mesmo mega hair que a Jojo, e por isso que ela estaria reclamando na internet que o Robson cobra. E ela volta falando que as pessoas têm que viver de acordo com a própria realidade. De novo, gente, se esquecendo do problema principal, né? Porque depois, foda-se, né? Depois que ela começou a falar merda, eu acho que o problema principal já foi esquecido há muito tempo. Em resposta, a Malévola, primeiro, ela posta um story, que é uma imagem, escrito, tudo em caps lock: eu vou acabar com essa desgraçada dessa Jojo todinho transfóbica. E depois, ali em letras minúsculazinhas assim embaixo, ela escreve: sua ogra, mulher, seu rosto é torto. Aí já acabou. Que a gente tem que... acabou a parte séria agora, que foi do preconceito sofrido. Agora a gente vai começar na farofa. É galhofa total. Aí você me pergunta: Sara, a Jojo, depois que, né, foi transfóbica, ela sustentou as gracinhas dela em ser transfóbica. Ela, 2 minutos depois, fez um vídeo falando que se alguém tinha se sentido ofendido, né, porque ela não ofendeu ninguém, a pessoa tem que se sentir. Ela pede desculpas e que ela pode ter errado, citando essas duas, porque ela ainda é uma estudante, tadinha dela. E ela tá passível de erro, gente. E ela falou que as pessoas não podem corrigir ela, porque as pessoas estão dando respostas que elas viram no Google. Realmente, né, entre resposta vista no Google e passar desinformação pra galera, tá melhor na fita passar desinformação, né, Jojo? Gente, essa mulher me estressa de uma forma que eu não aguento nem escutar. Após, né, essas situações, a Malévola faz um pronunciamento em vídeo, comentando sobre a transfobia que ela sofreu da Jojo todinho. É um vídeo bem sério até. E ela fala que não importa a quantidade de Ozempic que a Jojo tem dinheiro pra comprar, o que a Jojo tomar, que ela vai continuar sendo feia, porque o corpo dela é feio. Chegamos no nível... Chegamos aqui que transfobia é crime equiparada, né, ao crime de racismo. Sim, realmente. Eu não julgo esse pronunciamento da Malévola, que ela fala do corpo da Jojo, porque é claramente algo que a Jojo é super insegura até hoje, mesmo depois de emagrecer. E porque a Jojo também tentou fazer uma ofensa sobre a Malévola e não sobre o que ela tava fazendo ou outras coisas, tipo a Malévola divulgar tigrinho adoidado. Mas também não ia ter como muita Jojo fazer, né, esse tipo de ofensa, falando: você divulga tigrinho, você não se importa com seus seguidores. Porque a Jojo faz o mesmo. Começou a divulgar plataforma de aposta a rodo e ela até paga publicidade no TikTok pra sair pra mais gente essas divulgações de casa de apostas. E aí a Malévola complementa com: e outra, gente, ela sabe se eu não sou milionária? Hoje em dia, 1 milhão não é nada. E pra me comprovar isso, a Malévola vai mandar 1 milhão no meu Pix agora, que é 99. E com esse take, né, super transfóbico da Jojo, foi o que impulsionou muito mais essa briga, porque vários influenciadores de várias plataformas diferentes se pronunciaram sobre... alguns que vale a pena citar, porque apareceram mais: a Jenny Prioli, o Ismael, a Beta Boechat, que também é uma mulher trans. Não vou ficar me especificando em cada pronunciamento, senão esse vídeo vai ter 2 horas. E é um resumo bem resumido pra quem não pegou a treta. Aí a Jojo, né, vem se pronunciar sobre esse pronunciamento da Malévola, esse hate que ela tá levando. Aparentemente, acho que ficou na cabeça dela quando a Jenny Prioli falou que nenhum marido aguentava o dragão que era a Jojo. Desculpa. E assim, ela tira das vozes da cabeça dela que as pessoas estão chamando ela de favelada. Eu não vi ninguém chamando ela de favelada. Eu vi o pessoal chamando ela de feia. E que, por isso que nenhum marido parava com ela, né? Porque ela falou tanto do negócio de gestar, mas não gestou ninguém. Não de favelada. Mas assim, né? Se eu errei que eu não vi, vocês podem deixar aqui nos comentários. Ela também disse que não é barraqueira e que apenas fala a verdade.
Tá bom, Jojo? Beleza, qualquer coisa vai avisando, ok? E ela complementa, né, este show de bostas com: faço bet sim, com muito orgulho. Uma bet legalizada. Ah, que moralmente ninguém tem moral nesse país. Reclama com quem liberou. A Jojo é um papagaio, só fala a mesma coisa. Todo influencer que divulga bet, gente, você reclama que ele divulga bet, ele fala assim, reclama com quem liberou. Sim, ai, Jojo, vai. O que esperar, né? Porque já que você, queridona, flopou, legal, né? Flopou bastante. E aí, realmente, nenhuma empresa mais quer fazer patrocínio com você. Então, o que te sobra, gata, é a Bet mesmo, é o tigrinho, é a corujinha, é tudo os bichos, é tudo a floresta amazônica pra você. Viu, queridona? E assim, um desses motivos, né, dos motivos dessa treta ter se estendido tanto, estendido por 2 semanas, é porque as duas divulgam tigrinho. Ah, mas por que, Sarah? Porque, normalmente, as publicidades de casa de aposta são feitas nos stories, pra gente que é do Instagram. E assim, como essas publicidades são feitas nos stories, depende muito do engajamento dos stories dessas pessoas. Então, tipo, teve dias que essas pessoas receberam mais de 500 mil visualizações nos stories. Então isso, gente, pro contrato da casa de aposta é, lucro. É muito lucro. E pra elas também. Então elas não são idiotas. Né? Elas não são, nossa, paladinas da justiça, por isso que querem brigar até o fim. Não, elas só não têm nenhuma moral mesmo. E querem ganhar dinheiro com isso. E é sobre isso, né? Que virou internet. E assim, a Malévola, depois, né, de a treta ter morrido um pouco no fim de semana, ela tentou puxar o youtuber e drag queen Ismael, ou Ismael, chamando ele de, entre aspas, viadinho nojento e asqueroso, porque ele tava reagindo à treta dela. Mas ela não conseguiu puxar ele, porque ela é baixa mesmo, e o Ismael sabe que ela é baixa, então ele não ia responder ela, não é mesmo? Ele não ia se colocar nessa briga, porque ele sabe muito bem o porquê que ela quer essa briga, E ela vendo que puxar o Ismael não deu certo, o que eu posso fazer com as pessoas que já estão dentro e pessoas que ainda estão quietas? Aí ela abriu o Instagram dela, passou, Sossô careca postando que tá assistindo o filme do Michael Jackson no shopping, no seu nome de shopping, com o MC Paiva e postando em tempo real. Deu um estalo na cabeça da Malévola. Por que eu não vou nesse shopping e pego os dois na porrada? Por que não, gente? Tive uma... E aí vai ela e uma amiga, né? Essa tal de Rai Pugliese, que também, gente, abriram as portas do esgoto nessa briga, né? Que é uma pessoa também que não é nada legal, não é nada flor que se cheire, não é coisa boa. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre uma polêmica horrorosa que ela se meteu. Aí o que ela e essa amiga fazem pra entrar no cinema, elas falsificam um ingresso. Aí você se pergunta, como assim elas falsificaram um ingresso? Elas falsificaram um ingresso de, sei lá, R$70 pra poder entrar no cinema. Gente, pagasse o ingresso, sabe? Vocês vão fazer loucura, vocês vão se bater, vocês vão vai virar uma briga de gato e rato. E sei lá, gente, vocês não vão pagar pelo menos 70 pro cinema? Poxa vida. E então, quando elas encontram o MC Paiva, Sossô careca, essa briga vira um pandemônio, porradaria. Na verdade, é só gritaria e gente correndo. Não dá pra ver muito bem no vídeo, porque parece que o cameraman também tá envolvido na briga. Porque ele fica gravando e chacoalhando e gravando. Não dá pra saber. E nessa briga, a Malévola fala que o MC Paiva supostamente teria chamado ela e a amiga dela de Maria Homem. Não dá pra escutar, sinceramente. Então, eu vou continuar com o supostamente aqui. E, gente, essa briga, no final, o plot twist, é que foi meio que um marketing bom pro salão e pro cabeleireiro. Porque os cabelos, nessa movimentação, nessa briga escura, só com flashes... Gente, os cabelos das duas estavam maravilhosos. Tava um brilho que agora eu vou estar abrindo uma vaquinha pra eu conseguir fazer meu cabelo neste salão de beleza que paga R$6.000. Por favor, eu quero ter aqueles cabelos maravilhosos pra mim. Aí, como eu disse, a Sossô careca tava com 2 amigos dela. 2 amigos esses adolescentes também, menores de idade, que são gostam da Sossô careca, que veio de uma condição financeira muito boa. E aí,
são influencers também. Esses dois amigos fazem um vídeo, né? Eles super assustados porque eles tinham, né? Eles acharam que eles iam apanhar. Do nada veio elas e um monte de gente pra cima deles. E eles fizeram um vídeo, né? Porque são influenciadores também, contando sobre. E aí, essa Rai Pugliese, amiga da Malévola, e a Malévola falam que eles estão querendo surfar no hype da treta. E que elas não bateram neles, né? Porque a Rai Pugliese bateu no Paiva. Só que, nessa briga, como era numa multidão, gente, é de se assustar, poxa vida. Sabe, tem muita gente envolvida e aí começa uma gritaria, começa uma coisa, você não vai ficar assustado, você não vai achar. Tipo, se tem uma mulher vindo bater no seu amigo que tá do teu lado, você acha que a mulher não vai te bater também? Você acha que você não vai levar na cabeça? Eu ia achar que eu ia levar na cabeça. Então, assim, eu não... né? E eu acho errado por também ela ter ido bater por conta... né, foda-se o MC Paiva, meio que foda-se, né? Falou o que queria, né? Vai acabar tendo consequências que não queria. Mas da Sossô, dos amigos dela, que são... ela que acabou de fazer 18 anos, e os outros dois que são menores de idade, que meio que não tinham nada a ver com a paçoca, né? Então, às vezes, poderia, sei lá, continua no Instagram, né? Poxa vida, vamos fazer crimes? Vamos cometer crimes? Não é muito legal, não é mesmo? E assim, também a mãe do MC Paiva veio e fez um pronunciamento, mas um pronunciamento muito ruim. Pronunciamento que foi basicamente, no final, ela foi um pouquinho transfóbicazinha, né? Mas é véia, né? Então, o que mais esperar de véia? E aí ela falou que o filho dela não tinha sido transfóbico com ela, e que ela tinha ido atrás dela, e da Sossô, e a Sossô é uma menina tão boa, e não sei o que lá. E assim, até o momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, acabou a participação Sossô Careca e MC Paiva nesta briga. Mas pode voltar, né, porque tudo aqui volta. E aí, depois, né, que elas cometeram um crime, elas foram fazer live, porque elas adoram fazer live. E aí, né, na live, a Rai Pugliese fala que vai defender a Malévola até o fim. E, nisso, a Malévola fala que a próxima vai ser a Jojo Todinho, que vai apanhar, que vai levar porrada, né? Basicamente, chamando a Jojo pro fight. Jojo que não cala a boca, né? Que ela tem que aprender um pouco a calar a boca. Eu não sei porque o advogado dela não fala pra ela calar a boca. Responde que com ela não se brinca. Com Jojo Marontini não se brinca. E que ela vai aguardar a Malévola no Largo de Bangu às 3 da tarde, no dia 6 de maio. A Malévola, louca pra mais um conteúdo, o que ela pega e fala? Já comprei as passagens, Jojo. Tô indo. Aí a internet foi a loucura. Por quê? Porque, gente, eu acho que eu nunca vi nesses meus anos de internet uma briga sair do Twitter, sair do Instagram e ir pra vida real, pra porradaria real. Então tava todo mundo tipo, mano, vai ter a porradaria? Não vai ter? Quem que vai arregar primeiro? Porque eu também achava que não ia ter, mas quem que ia arregar primeiro? A maioria das pessoas achava que seria a Malévola. Por quê? A Jojo Todinho, gente, ela tem aparência de mais forte, ela já quebrou uma garrafinha né, no murro, na fazenda. Então todo mundo pensava que era ela que ia arregar. Foi passando os dias, final de semana, da quarta-feira da semana que ia acontecer, né, a porraderia, o MMA no Largo. E aí, aconteceu que Jojo fez um vídeo. Stories, mais uma vez. Na segunda-feira, ela informou: Vocês acham mesmo que a Jordana de hoje se colocaria numa situação tão vergonhosa? Gente, ela marcou briga, tipo, na quinta-feira passada, na sexta-feira passada. Que Jordana de hoje, amiga? Não faz 5 anos isso, não. O que você tá falando? Então, eu gostaria de dizer pra vocês que quarta-feira eu não estarei lá. E nem vocês devem estar. Vocês devem ter coisas melhores para fazer. Sim, gente, a Jojo chamou ela pra briga e arregou. Porque ela é uma arregona. Jojo Todinho é uma arregona. E pelo jeito pode sim brincar com ela, né? Foi arregona. Ela diz, né, que agora, né, como ela tá evoluída, que os seguidores dela sabem sobre, que ela tá muito evoluída e que ela quer agregar em alguma coisa na vida deles. Tipo, pra que ela tá na internet ainda se ela não vai agregar nada na vida de ninguém? É o que eu te pergunto, Jojo, pra que você ainda tá na internet? Amiga, saia! Querida! Saia, querida!
Exclua o seu Instagram. E tudo isso, gente, num cenário horroroso, assim, com um leão, com uma coroa. Um quadro de leão com uma coroa atrás. Aqueles quadros bem coach, sabe? Bem, sei lá, mensagem de bom dia que sua tia ou, sei lá, seu pai manda no WhatsApp. Com um leão falando, seja forte e corajosa. E aí, a Malévola, né, já tinha pagado a passagem. Gente, vocês acham que ela ia perder a oportunidade de render essa briga e transformar essa briga em nível federal, porque ela ia ir pra outro estado? Você acha que ela ia perder mais alguns dias de visualizações altíssimas nos stories dela, que tava dando muito dinheiro no Tigrinho, dava pra ela fazer mais uns 3 cabelos? Claro que não. Abre aspas. Você é uma mulher de falsas promessas. Eu posso não te encontrar em Bangu, mas eu vou te encontrar no Rio. E ela foi. Ela, né, documentou toda essa ida dela pro Rio de Janeiro, com direito a foto de paparazzi, com direito a Léo Dias entrevistando ela enquanto ela estava saindo do aeroporto. E, gente, eu avisei pra vocês que ela é performática. Ela alugou um helicóptero pra sobrevoar, supostamente, o condomínio da Jojo. Por que eu falo supostamente? Porque a Jojo não saiu de casa. E assim, né, depois, né, que ela sobrevoou, né, ela foi até a porta do condomínio da Jojo, falou que a Regona, né, que não tava lá e que ela tinha ido lá e a Jojo não tinha saído. Jojo, pode ser que eu tô te esperando aqui. A Jojo fez um vídeo falando que a Malévola, que na verdade era uma Regona, porque a Malévola tinha esperado ela sair de casa pra aparecer lá. E tinha, tipo, dado 2 minutos que a Jojo tinha saído de casa e a Malévola tinha aparecido. E que, supostamente, ela ficou 2 minutinhos lá e foi embora, com medo da Jojo voltar. Vocês acham que a Malévola ficou quieta? Não ficou quieta, né? Ela pegou e falou que ia voltar sim lá. E ela fez um vídeo, ela no táxi, falando assim, volta, motorista, volta! Que eu vou lá tomar um café com a Jojo. A Jojo não apareceu na casa dela, acho que ela marcou, acho que ela deve ter até dormido em hotel, né? E também a Malévola foi no horário, no dia e no horário lá no Largo de Bangu, que, gente, atraiu muita gente. Inclusive o Diogo Defante, que fez uma reportagem com um repórter doidão, atraiu muita gente pra ver, né, se essa briga ia acontecer. Nossa, quem vai chegar? A Jojo não foi. Como ela disse que ela não iria, né? Porque ela agora está mais evoluída, né, gente? Semana passada ela era outra pessoa. Ela tinha caído, batido a cabeça, ela estava bêbada, ela estava louca. E o final, né? Esse final maravilhoso da Jojo regando, dessa porraderia toda aqui. Ai, não vou falar infelizmente. Porque é muito feio se eu falar infelizmente. Que infelizmente só aconteceu na internet. A Jojo fez um stories pra Malévola. Não sei se tá com preventivo em dia. De 6 em 6 meses tem que fazer. Não entendi muito bem essa frase. Eu também não quero supor nada pra não levar um processo. Eu não sou tão famosa pra levar processo, mas é bom, né? Vou deixar com vocês aí. Tá bom? Você tem que me agradecer pela fama que eu te dei. Jojo, além de gestante, você ainda dá fama pras pessoas? Agora eu entendi. Jojo, você falou que você gesta porque você está gestando todas as maiores estrelas desse Brasil, porque você dá fama para todo mundo, Jojo. Você é muito famosa? Meu Deus, ela é muito poderosa. Será que ela vai fazer isso? Que agora o Brasil inteiro sabe quem você é, porque antes ninguém sabia seu nome. Ela também dá um parabéns pra Malévola, falando que a Malévola ganhou mais uma fã pela autenticidade dela nessa briga toda, nessa porradaria toda. Mas tudo com um tom meio debochado, né? Um tom meio... porque as duas não... Elas não conseguem ser as últimas... Tipo, elas não conseguem deixar a outra falar por último nessa história. Ela diz, né, que tem muito a perder. A Jojo todinho de hoje, a Jordana, tem muito a perder, né? Na semana passada não tinha. Ela deve ter arrumado um grande contrato com o Beth. E que, né, a futura advogada dela tem uma voz na cabeça dela, a voz da sabedoria. Uma sabedoria que você só adquire com uma semana de pensamento, gente. E que o antigo eu dela, de uma semana atrás, queria muito estar nessa briga e queria muito ter aparecido lá. Mas o eu dela, de agora, a voz da sabedoria falou, não faça isso, Jojo. Fique em casa.
porque você já cometeu crimes o suficiente. Será que é a voz da sabedoria ou foi o advogado mandando uma mensagem falando assim, Jojo, da acusação de transfobia a gente pode até te tirar, mas porradaria não vai dar muito certo pra você, viu, queridona? Beijo. E por fim, né, a Malévola, no último pronunciamento, diz que perdoa as falas transfóbicas da Jojo, surpreendentemente. E que por ela, essa treta finalmente acabou. Ou será que não? Por quê? No fim de semana de que eu tinha gravado esse vídeo, e aí eu tive que regravar porque eu tinha feito o vídeo todo com o microfone mutado, Malévola vem nas redes sociais informar que ela recebeu 2 intimações pelo WhatsApp, provavelmente o advogado dela que recebeu, e aí, né, ele mandou pelo WhatsApp pra ela, da Jojo Todinho. Ela não informa o conteúdo dessas intimações, mas a Malévola avisa. Se essas intimações se transformarem em mandado de prisão, porque eu supostamente não, porque eu persegui a Jojo, porque a Jojo tá falando que eu persegui ela, eu não volto. Gente, o negócio mesmo é estar avisando que a gente vai cometer o crime, falando pra Polícia Federal que a gente vai fugir deles, é sobre isso, é assim que a internet, é assim que o judiciário brasileiro tá funcionando hoje em dia. E que se isso acontecer, ela vai perseguir a Jojo até o inferno. Gente, eu só sei que o juiz vai ter bastante link no TikTok pra dar uma olhadinha, né, no processo. E que se antes ele tinha alguma dúvida que a Malévola tava perseguindo a Jojo, agora eu acho que ele tem certeza, porque ela falou que se antes não perseguia, vai perseguir agora. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigada pra você que ficou até aqui, se considera inscrever-se no canal pra eu ver se este tipo de formato está funcionando ou se não. Beijo, qualquer coisa eu trago mais uma atualização, né, desta briga que parece que acabou, mas pode não ter acabado, né, vai saber. Tchau.